once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. Olá! Começa agora mais um episódio do programa Up para vocês. Confesso que eu estava morrendo de saudade das gravações e de poder falar um pouquinho de saúde, moda e beleza. Hoje eu cheguei aqui na Clínica CenterMed para conversar com o Dr. Mário Mussano sobre prótese mamária, o famoso silicone, sonho de quase toda mulherada. Ele vai nos mostrar diversos tipos de prótese e responder todas as nossas dúvidas. Ele mesmo deve me receber porque ele já está me esperando. Então, vamos lá? Cheguei! E aí, Estela? Tudo bom, doutor? Tudo bem? Tudo bem? Obrigada por me receber aqui no seu consultório hoje. Eu estou muito feliz. E já estava falando pro pessoal que está nos assistindo que hoje é dia de esclarecer todas as dúvidas sobre prótese mamária e que você ainda vai falar de prótese para homem. É isso mesmo? É isso aí, Estela. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as próteses de mama e também as próteses que estão sendo utilizadas hoje pelos homens. A gente tem a prótese de panturrilha e a prótese também de peitoral, que tem aumentado muito a procura nos últimos anos. Bacana, viu? Quem acha que o programa da Estela é só para mulher tá enganado, porque hoje a gente vai falar de coisa interessante para homem também. Então fiquem ligados até o fim, viu? E aí, vamos sentar então para bater um papo? Vamos lá. Vamos lá. Agora, doutor, uma das coisas principais que eu acho que você deve saber, depois do eu posso, eu devo, é quem é o profissional mais indicado para realizar o procedimento. Eu tô certa? Quais seriam as atribuições que o profissional precisa ter para fazer essa cirurgia? Sim, Estela. O único profissional capacitado e com uma formação que lhe permite fazer a cirurgia de inclusão de prótese mamária é o cirurgião plástico, né? Então, hoje em dia, a gente vem vendo nos noticiários e tal, às vezes, algumas complicações em relação não só à prótese mamária, mas também à lipoaspiração e outros procedimentos estéticos, né? E, na verdade, essas complicações, quando feito um estudo para saber qual foi o profissional que realizou o procedimento no qual teve complicações, na verdade, a gente vê que em mais de 90% dos casos, o médico não é cirurgião plástico. Então, a primeira coisa quando você quer fazer uma cirurgia plástica, tanto a inclusão de prótese mamária ou outra cirurgia, é você procurar um cirurgião plástico e procurar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica pelo nome do profissional que você está procurando, né? Isso vai fazer com que você tenha uma certa segurança, né, na realização do procedimento, uma certeza que você está fazendo a cirurgia com o médico realmente capacitado. Com certeza, viu, gente? Não tem isso de pressa. Você tem que pesquisar sobre o doutor que você escolheu para fazer a sua cirurgia, né, doutor? Isso mesmo. E me fala, já que a gente tocou nesse assunto, aonde você se formou? Onde você estudou? Bom, eu fiz, primeiro eu fiz faculdade de medicina em Petrópolis, depois fiz residência de cirurgia geral no Rio de Janeiro e fiz a minha residência em cirurgia plástica no INCA, no Instituto Nacional de Câncer. Bacana. Né? E ainda tive umas outras subespecializações, na verdade, os fellows que eu fiz em outros serviços também. Que seriam cursos extras? Que curso extra você já fez? Eu acho que eu sei que você fez com o famoso Dr. Pitangui, é isso mesmo? Isso, eu fiz um fellow com o professor Pitangui, né, na clínica do professor, e fiquei um tempo lá acompanhando as cirurgias plásticas do professor Pitangui, o que me deu um know-how bem grande também, além da parte do INCA, que me abriu um leque muito grande na parte de cirurgia reconstrutora. O fellow na clínica do professor Pitangui também me deu um conhecimento, uma abrangência muito grande na parte de cirurgia plástica e estética. Bacana, doutor. Mas agora, gente, é hora de falar das curiosidades. Eu quero saber de você, quem pode pôr a prótese mamária? Se tem limite de idade? Bom, não há um limite específico de idade, né? Então a gente vê hoje em dia, na verdade, as meninas hoje elas estão menstruando muito mais novas do que antigamente. E o corpo feminino, na verdade, ele se forma, a mulher, a menina ela vira mulher em torno de 2 anos depois da primeira menstruação. Então, meninas hoje que menstruam aos 11, aos 12 anos, quando ela tem 14, 15 anos, ela já tem o corpo de uma mulher. E aí a mama não vai ter um aumento depois
desses 2 a 3 anos após a primeira menstruação. Então, hoje em dia, você vê meninas com 15, 16 anos já fazendo a inclusão de prótese mamária. Não há problema nenhum em realizar essas cirurgias. Normalmente, a gente aguarda até os 18 anos de idade, mas com 15, 16 anos, algumas meninas que já têm o corpo formado, a gente já pode fazer a cirurgia de colocação de prótese sem problema nenhum. Em relação à idade superior, né, as pessoas mais velhas, também não há um certo limite. É claro que você tem que ver as condições de saúde do paciente, né, as condições de saúde da mulher. Né, a gente utiliza hoje muita prótese de mama também para fazer reconstrução mamária de mulheres que tiveram câncer de mama. São mulheres que a gente coloca a prótese normalmente até numa idade um pouco mais avançada, né? E a recomendação hoje é que a gente coloque, faça reconstrução de mama utilizando próteses, normalmente até os 65 anos de idade. Mas não há uma idade limite. A pessoa tendo condições de saúde para fazer o procedimento, não há problema nenhum a gente fazer. Legal. E como que funciona o pré-operatório, os exames pré-operatórios? Bom, os exames pré-operatórios, primeiramente você passa na primeira consulta com o cirurgião plástico, ele vai te examinar, vai solicitar uma série de exames, na qual um exame de sangue, onde a gente avalia a coagulação do paciente, né, a concentração da quantidade de sangue no organismo. A gente faz também um eletrocardiograma, o raio-x. O paciente pega esses exames, leva para um cardiologista. O cardiologista vai examinar o paciente, vai checar os exames do paciente, ver se ele está em boas condições para fazer o procedimento e vai liberar uma cartinha, que é o risco cirúrgico, dizendo que está tudo ok. Então, só depois disso, do paciente realizar os exames, passar uma avaliação cardiológica, que ele está apto para poder fazer a cirurgia de implante de silicone. Entendi. Agora, gente, eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para o meu cirurgião quando eu fui colocar o silicone, que eu acho que é uma dúvida geral, doutor. O silicone, ele atrapalha, ele prejudica na amamentação? Eu não sou mãe, mas eu quero ser daqui 10 anos. Vai me prejudicar ter silicone? Não, na verdade a prótese de mama, ela não atrapalha a amamentação. A prótese, ela é colocada, ela tem duas locais que a gente pode colocar a prótese em relação ao músculo peitoral. A gente pode colocar a prótese anteriormente ao músculo peitoral ou posteriormente ao músculo. Né? Nas duas possibilidades, a glândula mamária ela fica logo atrás da areola e ela fica totalmente preservada na cirurgia de colocação de prótese. Né? A gente, quando faz a incisão para colocar a prótese pela areola, a gente pode ter em torno de 10% de dificuldade de amamentação no futuro. Então a gente normalmente prefere, em mulheres que ainda não tiveram filhos e tal, fazer uma incisão inframamária, uma incisão no sulco da mama, que a gente não tem risco nenhum. Que é abaixo. Isso, uma incisão no sulco inframamário, aquele cortezinho bem na dobrinha inferior da mama. Né? É uma técnica que a cicatriz em si fica muito boa com o passar do tempo e você não tem risco nenhum de atrapalhar a amamentação da paciente, a amamentação futura da paciente. E, por exemplo, a mulher que vai fazer uma mamografia, por exemplo, e tem silicone, essa prótese vai prejudicar a mamografia ou dá para ver perfeitamente a mama? Dá para fazer o exame normal? Sim. Bom, isso é uma pergunta bem interessante porque tem muitas pessoas que têm realmente dúvida em relação a isso. Né? A prótese mamária, primeiramente, ela não atrapalha e nem aumenta, ela não atrapalha a investigação de um câncer de mama, por exemplo, ela não interfere com os exames radiológicos da mama e ela não aumenta de forma alguma a chance da mulher ter algum tipo de tumor ou de câncer de mama. Né? Então, tanto a mamografia quanto a ultrassonografia, elas podem ser realizadas normalmente, né, sem que a prótese de mama interfira na visualização de alguma imagem, de algum nódulo ou alguma lesão maligna mesmo. Ah, que ótimo. Agora, gente, eu acho que assim, é uma dúvida comum de todos também. O famoso pós-operatório. Ai, será que eu vou sentir muita dor? Será que eu vou ter que tomar muito remédio? Será que eu vou ter que ficar 1000 anos sem ir para academia? Doutora, essa é a minha dúvida. Como funciona o pós-operatório? É comum para todos os casos de silicone, todas as mulheres se colocarem e passam pelo mesmo pós-operatório. E como seria esse pós-operatório? Dores comuns, remédios, o repouso, os cuidados. Bom, em relação à cirurgia de prótese de mama, na verdade nós temos dois tipos de cirurgia. Nós temos uma cirurgia mais simples,
na qual é apenas colocada a prótese mamária, e nós temos também uma outra cirurgia, na qual a paciente normalmente ou emagreceu muito ou já amamentou, e essa paciente necessita de uma retirada de pele, além da colocação de prótese. Que é a redução e a prótese. Isso, a gente chama de mastopexia com prótese. Quando a gente coloca a prótese, faz também uma retirada de pele. Tá. Essa cirurgia é um pouco mais delicada, normalmente a gente coloca um dreno na paciente, que fica em torno de 5 a 7 dias, mas a colocação pura e simples da prótese mamária é uma cirurgia que dura em torno de 1 hora, 1h15. Nossa, super rápido. É uma cirurgia bem rápida, não há necessidade da paciente dormir no hospital, se tiver tudo bem. Depois de umas 5, 6 horas, já se alimentou no hospital, não está enjoada, está bem acordada, está bem, pode ir para casa. Né? Normalmente nós passamos 7 dias de antibiótico, com anti-inflamatório, medicações para dor, né? Curativos são trocados diariamente. E em relação ao repouso em si, o que a paciente necessita é manter o repouso com os braços. Então ela deve manter sempre o cotovelo encostado no ombro, essa posição, para que você não deve abrir os braços. Dirigir, por exemplo, são 30 dias de repouso também. Ela tem que ter alguém para lavar o cabelo, para poder pentear o seu cabelo também, porque são movimentos que você... nada assim, né? Não pode, né? Isso, justamente. Eu já passei por isso. E venci, viu, gente? Não é um bicho de 7 cabeças. E vale muito a pena. A autoestima fica lá em cima, né, doutor? Com certeza. É uma cirurgia das que mais aumenta a autoestima da mulher. Né? A mulher brasileira, normalmente ela tem uma mama pequena. Né? A mulher brasileira, ela tem mais uma coxa grossa, um bumbum maior em relação ao padrão americano, por exemplo. Mas é uma mulher que normalmente ela tem menos mama, e é uma cirurgia que realmente aumenta muito a autoestima. E doutor, quais as próteses você indicaria assim, que você bastante cirurgia que você já fez, você fala assim, vale muito a pena, além do silicone, né, que você acabou de falar, que a mulherada adora, que faz bem para a autoestima, quais as próteses que você como cirurgião indicaria, gosta de fazer, gosta de ver o resultado? Você fala em relação às próteses? Ou mamária ou um outro tipo de cirurgia de prótese. Bom, o que a gente tem tido um momento muito grande hoje, né, são as próteses de glúteo, né, são próteses, é uma cirurgia mais recente, uma cirurgia que se popularizou mesmo no país de uns 5 a 7 anos para cá, né, e é uma cirurgia também que aumenta muito a autoestima da mulher. A gente faz a colocação da prótese de glúteo. A prótese de glúteo ela é colocada intramuscular no meio do músculo glúteo, né, e é uma cirurgia bem interessante. Além dessa colocação de prótese de glúteo, a gente também tem as próteses de panturrilha, que também pode ser indicadas para as mulheres, né? E as próteses de panturrilha também têm tido uma procura bem aumentada para... os homens têm procurado muito também agora a prótese de panturrilha e também a prótese de peitoral. São cirurgias também bem interessantes. A prótese de peitoral mesmo, ela é bem indicada nos pacientes masculinos que têm um afundamento do tórax, uma condição clínica que a gente chama de pectus excavatum, na qual esse osso que a gente chama de externo, ele é um pouco mais afundado, então a gente consegue também melhorar bem, aumentar bem a autoestima do homem com a colocação da prótese de peitoral. Legal. Eu sei que você trouxe muitas próteses para me mostrar e para a gente mostrar para o pessoal, então vamos passar nessa parte agora? Isso aí, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas próteses, nos tamanhos, os modelos e tudo mais. Vamos lá. Agora chegou a parte mais legal e mais curiosa, a parte de ver as próteses, pegar as próteses e entender das próteses. Doutor, me explica como é que você define o tamanho, o formato, se é muito assim, se você dá bastante liberdade para cliente, o que eu acredito que você também quer agradar a sua cliente, mas você tem que olhar o seu lado profissional também, né? Então eu quero saber como você define tamanho, como você define por onde você vai introduzir a prótese, como você define o perfil, né, o formato, me explica um pouquinho de tudo isso. Tá joia. Bom, primeiramente em relação ao tamanho da prótese, né, não sou eu que escolho o tamanho da prótese, nem é a paciente que escolhe o tamanho da prótese. Então não tem aquela de você chegar e falar, minha amiga colocou 300 ml, ficou super bonito e tal, eu também quero isso. Então não é muito por aí. Na verdade, o que escolhe o tamanho, o formato da prótese são as condições do tórax da paciente. Então a gente faz uma medida, né, das dimensões da mama, das dimensões do tórax da paciente, né, da distância
da areola da paciente até o sulco da mama, e são com essas medidas que a gente escolhe o melhor tamanho e o melhor formato para aquela paciente, né? O objetivo sempre é a gente aproximar as duas mamas, diminuindo a distância entre as mamas, diminuindo esse espaço aqui e dando um polo superior mais projetado, que é o que a mulherada quer, poder colocar uma blusinha mais decotada, colocar um cordãozinho caindo no pescoço, um cordãozinho caindo entre as mamas. Então, o que realmente define o tamanho e o formato da prótese são as características do tórax de cada paciente. Então, por exemplo, a gente tem, né, nas cirurgias estéticas, nós usamos, na grande maioria dos casos, as próteses redondas, né, que no caso são essas 3 próteses aqui, essa aqui também. Essas 4 próteses são as próteses redondas que a gente utiliza mais nas cirurgias estéticas para aumento de prótese e também quando a gente tem retirada de pele e colocação da prótese. Né? O formato da prótese, essa é a prótese redonda, né? A gente pode aumentar a prótese tanto na sua largura quanto na sua altura e também na sua projeção. Então nós temos aqui, por exemplo, nesse quadro, né, os diferentes formatos de prótese e as diferentes projeções também. Então a gente tem, por exemplo, essas próteses que são as próteses cônicas, e a gente tem a de alta, a de super alta, alta, média e baixa projeção, e a gente tem ela de diversos tamanhos de base de acordo com o tamanho da mama de cada paciente. Interessante. Né? Doutor, por exemplo, uma paciente como eu, que não sou tão avantajada na altura, tenho 1,65m, e dá para perceber que eu sou larga. Qual que seria a prótese, assim, sem fazer as medidas, você indicaria de cara? Você fala assim, Esther, eu acho que para você seria mais ou menos isso daqui. Bom, para você eu indicaria uma prótese de base redonda, né? E para você ter uma mama mais natural e tal, seria essa prótese de base redonda e um perfil natural. Legal. É uma prótese que tem um caimento bonito, né? E também ficaria muito bonita, no caso, uma prótese redonda também, dando uma projeção mais no polo superior da mama. Legal. Na verdade, essa prótese natural, a gente indica mais quando as pacientes elas têm a areola muito baixa em relação ao sulco da mama. Que você colocando essa prótese de perfil natural, você consegue elevar um pouco a areola em relação ao sulco, centralizando melhor a areola em relação à mama. Entendi. E nós temos também, por exemplo, as meninas que são um pouco mais altas, mulheres de 1,70m, bem magrinhas, com tórax bem estreito, a gente tem a opção de usar essas próteses de perfil natural, porém são próteses com a base mais estreita e uma largura um pouco maior. Legal. Né? E a gente tem a opção também de utilizar nas meninas mais baixinhas e com tórax mais largo, a gente tem a opção de usar próteses com a base menor. Bacana. Então, é aquilo que eu te expliquei. A gente tem hoje uma variedade imensa de formatos e tamanhos de próteses para adequar ao corpo de cada um. Viu, mulherada? Aqui tem prótese para todo mundo. Para baixinha, para alta, para que tem as costas largas, como as minhas, e para que é mais fininha, né, doutor? Mas tem uma prótese aqui que chamou mais minha atenção. Ela é meio aveludada. Essa textura dela tem alguma função? Isso aqui ajuda em alguma coisa dentro do corpo da pessoa? Bom, na verdade nós temos 2 tipos de textura de prótese, né? O invólucro da prótese. A prótese ela é toda feita de um gel coesivo de silicone, e nós temos a prótese texturizada, que são essas daqui, e nós temos a prótese de poliuretano, que é essa prótese mais aveludada por fora. Essa prótese, na verdade, ela adere, ela tem um efeito velcro quando colocada em contato com o músculo da paciente e a glândula da paciente, e essa prótese ela adere mais ao corpo do que as próteses texturizadas. Então ela mantém a longo prazo a mama mais em pezinha e impede o caimento da prótese e também da mama com o passar do tempo. Então mulheres que já amamentaram, que têm uma certa flacidez de pele ou que vão ser submetidas à cirurgia de mastopexia com prótese, que é a retirada de pele com prótese, a gente indica essa prótese de poliuretano porque mantém um resultado a longo prazo, um bom resultado a longo prazo. Bacana. Tá? E doutor, qual que é a duração da prótese? Porque eu ouvi falar que hoje em dia não precisa mais trocar, não precisa mais renovar, passado um determinado tempo, é verdade isso? Isso, na verdade as próteses elas passaram por há 3 anos atrás, né, a gente teve
uma complicação, na verdade teve um aumento da rotura de algumas próteses e foi feito um levantamento pela Anvisa de todas as próteses comercializadas no Brasil. Então foi suspensa o registro de 2 próteses, uma francesa e uma holandesa, e todas essas próteses que hoje são comercializadas no Brasil, elas têm uma garantia vitalícia. Antigamente tinha necessidade de troca da prótese com 10 anos, hoje em dia com 10 anos de cirurgia você faz uma ressonância magnética, vê se está tudo bem. A prótese estando bem posicionada, sem nenhuma laceração, não há necessidade de troca da prótese, a mulher pode permanecer com a prótese. Legal, então tem garantia, você falou aí, ela tem garantia. Toda Isso. marca geralmente tem garantia? Olha, as marcas que a gente trabalha, elas têm garantia, tá? Mas acredito que a cada dia, na verdade, as próteses agora estão tendo essa garantia vitalícia, todas que estão saindo agora estão saindo com essa garantia vitalícia. Legal, e você falou de ruptura, estou vendo que essa daqui está com uma ruptura. O que aconteceu com isso daqui? Parece que é bem consistente, parece que não sai, olha gente, parece que o que é uma pasta, né? Não sei. Isso, na verdade. Ela não sai, olha só. É um gel, na verdade, gel. esse silicone é um gel coesivo de silicone, ele não é um silicone líquido, então na eventual rotura da prótese, não vaza um líquido que possa contaminar, que possa dar algum tipo de infecção na paciente. Ela normalmente sente uma diminuição do tamanho da prótese, às vezes uma flacidez que não tinha antes e tal, mas não há extravasamento de líquido. O líquido, na verdade, não é líquido, é um gel coesivo e ele não vaza. Então, no caso de uma eventual rotura, né, a gente não tem extravasamento de líquido para o corpo da paciente. Legal. E doutor, eu tenho certeza que os homens que estão nos assistindo estão curiosos até agora para ver as famosas próteses para eles que você falou. Então eu quero que você me mostre o que tem aqui que dá para colocar em homem. Tá legal. Bom, primeiramente a gente tem a prótese de glúteo, que a gente não chegou a falar muito, né? É verdade. A prótese de glúteo é uma prótese que é muito procurada pelas mulheres, né? Homens têm procurado também, mas é claro, num ritmo, numa proporção infinitamente menor do que as mulheres. O que tem aumentado muito a procura nos últimos anos em relação à prótese masculina é a prótese de peitoral. Tá? Então, aquilo que eu havia falado, né? Alguns pacientes que têm o tórax, com esse osso do tórax um pouco escavado, eles têm uma melhora muito grande, um aumento da autoestima bem interessante com a colocação da prótese de peitoral, que é colocado por baixo do músculo peitoral maior do homem. Então a gente tem essa prótese aqui. E uma outra cirurgia também que vem... Não tem mais o que inventar, né? A prótese de peitoral ela é bem interessante. Tem alguns pacientes também que nascem sem o músculo peitoral e a gente também pode fazer uma cirurgia reconstrutora com a colocação da prótese de peitoral para corrigir um defeito normalmente congênito. E essa daqui, o que é? Isso, essa prótese aqui é uma prótese de panturrilha, tá? Hoje o que a gente vê muito nas academias, os homens malham muito tórax, malha muito braço, malha muito costas, mas não malha as pernas, não malha mesmo o inferior. O homem não gosta, né, de malhar a perna, normalmente não gosta. Então a gente tem visto muito aumento da procura pelo do sexo masculino pela prótese de panturrilha. É uma cirurgia bem interessante também, uma incisão pequena, naquela dobrinha do posterior do joelho e uma cicatriz que a longo prazo também ela fica bem imperceptível e aumenta muito a autoestima também. Tá? Tem homem que não gosta nem de colocar bermuda e tal devido à dimensão mesmo, o diâmetro da panturrilha ser um pouquinho estreito. Olha, doutora, eu vou falar para você que eu admiro muito a sua profissão. Porque eu acho que a autoestima faz diferença na vida de qualquer pessoa, né? Eu acho que você deve ficar muito alegre, muito contente quando você vê o sorriso da paciente, né, realizada depois de fazer uma transformação. Porque eu acho que realmente é uma transformação. Igual o dentista transforma a vida através do sorriso, eu acho que vocês, né, transformam através dessas cirurgias que só tendem a melhorar e deixar a pessoa mais feliz, né? Então hoje foi um dia muito especial, foi muito bacana conversar com você, é muita informação boa, né, gente? Eu queria muito te agradecer por me receber aqui no consultório, foi muito bacana, eu acredito que deu para esclarecer bem todas as dúvidas. E você que está nos assistindo e que tem vontade de colocar alguma prótese, cria coragem, vem aqui bater um papo com o Dr. Mário, ele é um excelente profissional e está aqui de braços abertos para te receber. Eu sou Estela Abreu em todas as redes sociais, Facebook, Instagram e Snapchat.
muito obrigada por me acompanhar mais nesse programa e é claro que eu espero você no próximo programa.